Kézia? Oi, tô aqui, voltei. Respondido? Tá, e assim, você é realizada profissionalmente? Super, super. Estou muito Tá feliz. respondido sim, Amélia, muito obrigada. Oh, o que que tem nesse copinho aí, minha gente? Felicidade? Aqui tem aquela GT, como é Scobits? Scobits GT com limão. Minha esposa que deixou aqui agora. Sim, sim. Servidos. Maraviton, pô, tá todo mundo preparado aí. Aguinha, patrocinado. Acho que a Bianca também tinha algumas perguntas separadas para fazer para você. Se quiser fazer, Bianca, já aproveita agora. Bianca, nossa cantora italiana. Estou com vergonha. Oi! Oi, Bianca. Não, Amélia. Prazer, que bom te conhecer, que honra. Meus primeiros anos no Brasil foram em Brasília mesmo. Olha! Eu cantei no coral da universidade, da UNB. Que legal, mas não tinha tempo, eu fiquei lá só. Que ano? Com o Éder? É? Em que ano? Foi com o Éder? Com o Éder Camusi, sim. Com o Éder. Sim, sim. Eu cantei no NB em 98. 12 anos atrás. Eu cantei lá em 98. Olha só que legal. Que legal. Gostava muito, mas não cheguei a conhecer todo esse trabalho do teatro musical, porque fiquei lá só 1 ano e meio. Depois voltamos para a Itália, depois chegamos aqui em Santos. Então, a minha primeira pergunta a Luana já queimou, porque eu estava querendo saber de tudo que você faz, o que gostava mais, das várias coisas que você está fazendo, mas você já respondeu. A segunda, eu assisti um vídeo que o Estevam mandou, era mais prático, um pouco mais pessoal. Eu gostaria de saber como é que você consegue conciliar tudo isso, toda essa coisa enorme que você faz, essa carreira maravilhosa, tendo duas crianças pequenas que apareceram naquele vídeo que a gente viu. Cara, eu e meu marido, a gente é muito parceiro. Ele também é ator, músico, produtor musical. Então, quando eu estou trabalhando, ele está com as crianças. Quando os dois estão trabalhando, a gente contrata uma babá. Quando não tem babá, a gente leva para casa da avó. Quando não tem casa da avó aqui, eu trago minha mãe de Brasília. A gente faz o que tem que fazer. Quando não tem ninguém, a gente leva eles para o teatro, leva eles para o estúdio e eles já estão, tipo, vermezinho de teatro já. É assim que a gente concilia, levando junto e... Legal. Agora, vou confessar uma coisa. O meu filho mais velho, de 5 anos, ele é uma das criaturas mais afinadas que eu já vi. A gente brinca de fazer abertura aqui em casa e ele canta a voz do meio, aquela voz chatinha, sem ir para a voz de cima, sem ir para a voz de baixo. Agora, o segundo, minha gente... O segundo é para matar a mãe preparadora vocal de vergonha, porque ele parece um leopardo. Eu, mãe! Mas o quê? Ele fala com essa voz só para me matar. Só para me matar, que eu vou ter que cuidar dessa voz mais velha. Mas Danilo fala que ele vai ser um bom baixista, então eu fico mais feliz. Eu quero fazer uma pergunta, mas dessa vez não é para a Amélia, é para a galera do Broadway. Alguém conhece Éder, de Brasília? Você falou? Éder Camuses. Éder. Alguém foi para Brasília? Conheceu o Éder? Não, né? Teve que vir a Bianca da Itália e conhecer o Éder. E a gente aqui no Brasil, todos esses anos de vida, e ninguém vivenciou o Éder. E vem a Bianca lá do outro lado do mundo. Ai, pois é. Cantei com o Éder. Coincidência, né? Mas tu viu? Qual a chance? Coincidência, né? Caramba. Vocês não têm ser maestros em outros estados, é isso? Não, é exatamente essa questão. Tipo, a gente no Brasil e ninguém conhece ele. Aí vem a Bianca lá do outro lado do mundo e fala: ai, engraçado, eu tava em Brasília, conheci o Éder. Tipo, super normal, como se fosse ali na esquina. O mundo é uma ervilha. Mas por falar nisso, aproveitando aí a Luana, acho que a Luana, a Nice,
o Clécio, que eles participaram do projeto lá de Itajubá. Laboratório Coral. De quê? Oi? Laboratório Coral de Itajubá? Isso. O Laboratório Coral de Itajubá, eu queria até saber da Amélia se ela conhece lá em Itajubá, que tem esse laboratório para corais, e é um trabalho bem legal, que o pessoal daqui do Broadway foi lá para participar. Eu queria saber se você conhece, já ouviu falar. Não conheço, gente, porque desde que eu vim para São Paulo, a minha vida coral, ela morreu em Brasília. Morreu em Brasília. Aqui em São Paulo, eu nunca consegui entrar em um, e todo mundo que era do meu coral lá em Brasília, que estava aqui, a gente se juntava para cantar junto, então eu não conhecia outros grupos. A gente estava lá em Brasília junto, chegou aqui, todo mundo se reuniu de novo e a gente começou a fazer grupos vocais pequenos, e a gente acabava se encontrando nos corais dos musicais também. Então eu nunca entrei num coral aqui. Na verdade, eu até achava São Paulo muito fraco nesse quesito coral, porque eu sempre procurei algum coral para entrar, mas não tinha. Agora eu tenho visto amigos que foram meus pianistas correpetidores no SESI, pessoas que estão envolvidas com preparação vocal, montando aqui em São Paulo corais voltados para música, coro de teatro musical também, mas é super novo. Inclusive o Rodrigo Hipólito, que eu acho que você deve conhecer, ele foi um dos nossos convidados aqui no bate-papo com a gente também, porque eu fiz parte do coral dele lá em São Paulo, no Voz e Arte. Era desse coro que eu estava falando, ele foi o primeiro que eu fiquei sabendo que estava rolando aqui, porque eu não conhecia muito. Ou era coro que você fazia concurso para entrar, mas coro para você só ser feliz, sem receber, não tinha. Não tinha. O Rodrigo, a gente trabalhou junto no SESI. Ele era pianista lá, era bem legal, bom para danar. Isso porque é engraçado que, apesar da gente fazer parte do mesmo nicho de música, de canto, existem vários subsegmentos dentro da classe artística, porque a galera, por exemplo, a galera de musical não conhece a galera de coral e vice-versa. E é muito engraçado que as pessoas acabam se conhecendo depois por coincidência, mas não tem essa conexão. Olha, você sabe que eu conheço algumas pessoas que são ali do coral da OSESP, desses outros coros, que eu conheci por causa da dublagem, porque o Nando Valverde, que era o meu diretor, diretor de dublagem que fez o Rei Leão, esses filmes que eu falei que eu dublei, que infelizmente faleceu, agora tem 1 mês e meio, ele tinha uma galera que ele chamava, que ele tinha certeza que ele não ia ter muito trabalho. Então, tinha umas 3 meninas que eram do coro da OSESP, e eu acabei conhecendo por causa dessas dublagens. Sobre dublagem, posso fazer só mais uma pergunta? Eu já libero para o pessoal fazer a deles também. Só mais uma. Dublagem, a gente sabe que os filmes da Disney, que é o que tem mais música, antigamente tinha uma pessoa para fazer a voz cantada e outra voz falada. Hoje em dia, eu acho que eles já conseguem... Hoje em dia já consegue fazer, né, a mesma coisa. Eu queria saber de você, né, o que você... Se você também faz... Se você pega um personagem, faz a voz cantada e falada. E eu queria saber também como que funciona, porque eu já vi muita gente de dublagem falando assim, que você geralmente pega o material ali na hora, o diretor dá um apontamento e você vai e grava. Para a parte musical, como que funciona? Tipo, você pega a música na hora e, tipo, vai, não tem esse momento de... Não. Na dublagem, você recebe o material na hora, dentro da sala do estúdio. Ele vai, te mostra a música, vamos gravar esses 2 primeiros compassos. Você estuda na hora e canta na hora. No Rei Leão, por exemplo, aquela música, o Spirit, que é quando ele está voltando para a aldeia, depois que ele está grande, que é a música da Beyoncé, aquele coro todo na dublagem, somos só eu e a Dai, uma outra menina. Somos nós duas, a gente faz todas as 12 vozes. A gente aprende na hora. Tem a partitura, tem o diretor musical, tem um assistente que fica com a gente dentro do aquário, ele passa linha por linha. Vamos fazer esses 4 primeiros compassos, ou então esse primeiro trecho todo. A gente aprende ali na hora, repete, vai cantando junto, a terceira já é gravando. Na verdade, ele já põe desde a primeira gravando, porque algumas pessoas conseguem fazer já leitura à primeira vista, ou então pega muito rápido. Então, é tudo na hora. Não tem essa de estudar em casa e chegar lá para fazer, não. Porque hora. Tem muita questão de que eles não podem divulgar, né? Eu acompanho muitos dubladores
eles falam que tem até dublagens que eles fazem que eles não sabem nem como que é o desenho, eles só recebem, tipo, o texto e gravam sem ver a imagem, porque não está autorizado a divulgar, ainda mais Disney, né, que é super... É super sigiloso. O primeiro contrato que você assina é o de sigilo. Antes de você entrar no estúdio, o primeiro contrato que você assina é o de sigilo. Não é nem de quando você vai receber e o que você vai fazer. Primeiro, você consegue calar a boca, então você faz. É assim, a gente não pode estudar. E geralmente as dublagens que você faz, você modifica a sua voz ou você coloca a sua voz normal? Não, aí a gente vai de acordo com o direcionamento do diretor. Tem que mudar às vezes. Às vezes tem que mudar. Na verdade, a maior parte das vezes tem que mudar. Tem uma personagem que eu uso a minha, mas é por causa do perfil vocal que ele queria que fosse o mesmo meu. Então, eu não precisei mudar muito. Mas todos os outros a gente tem que dar uma variada de acordo com o que o personagem pede. Eu detesto fazer aqueles que tem aquela coisa do... Eu não gosto, me irrita, fico cansada. Mas os outros eu gosto. Mas esse que você falou do Rei Leão, que só foram só 2 cantoras para fazer todas as vozes. Mas é sempre assim? Porque, por exemplo, no Frozen e no Moana tem muita música de coro. Como que era feito isso? Spirit, só essa música. Todas as outras músicas do Rei Leão que a gente gravou são 6 meninas e são 6 meninos. Só que essas mesmas 6 meninas gravam todas as aberturas. A gente grava soprano, contralto, soprano 1, soprano 2, contralto. Os homens também gravam barítono, tenor, tenor 2 e tenor. Os 6 homens cantam tudo. Não é assim, o soprano só canta soprano, contralto só canta contralto. A gente canta todas as linhas. A Dama e o Vagabundo. A Dama e o Vagabundo eu sou personagem. Além de eu fazer o coro, eu sou personagem. Eu sou preta. Eu sou a tia. Não, não é não. Danilo de Moura, gente, meu marido. Eu sou preto. Ele é preto. Ator, cantor. Depois convidei ele para um bate-papo com vocês. Eles têm muito a acrescentar também. Tudo bem, gente? Além de teatro musical, música pop. Olá, Danilo. Boa noite. Tudo bem? Diga. Não sabe ver. Ele tem muito a contribuir com vocês também. Ele também é do audiovisual. Não sou uma Amélia do Gomes da vida. Vamos entrar em contato já, daqui a pouco. Então é isso. Lá a gente grava todas as vozes. Ou seja, tem que ser muito versátil vocalmente, né, para conseguir ter essa extensão absurda de fazer várias vozes, né? E assim, você tem que ter uma noção de saber dosar o que você vai fazer. Por exemplo, no Rei Leão, aquele coro do ska é um coro que tinha muito coisa aspirada. Uma das linhas tinha muito sopro e coisa sussurrada, que cansa, né? Porque você não tem o fechamento da prega e tal. Então, o diretor musical queria começar por essa linha. A sorte é que todo mundo manjava de voz lá, a gente pediu para essa ser a última. E a gente gravou todas as outras vozes e depois a gente gravou essa, porque aí a gente depois gravou essa, a gente já tava só a capa do Batman e a gente foi embora descansar. Mas ele queria começar por essa. Então, além de você ser versátil, você tem que ser safo. Né? De falar, tipo, tem outra música diferente dessa, sem tanto sopro? Ah, não, só tem essa. Então, beleza, então vamos lá. Chocado. Acho que a Nice, se ninguém tiver mais pergunta, acho que a Nice pode fazer as outras, que ela tem as 2 bem legais para fazer. Se alguém quiser fazer agora e a Nice depois, não sei. Eu tenho. Fala aí. Então, continuando na dublagem, no caso, como é que é o processo, basicamente, de início? Assim, você tem que fazer primeiro o teatro e aí depois você busca uma especialização na parte de dublagem ou depois começa direto na dublagem? Você já tem que fazer, tipo assim, ou já tem na parte de teatro, você já tem uma coisa a respeito de dublagem e tal, e depois você só exerce a função, depois como é que é o processo? Assim? Então, o que acontece? Você precisa ter DRT, você tem que ser ator. Só que existe um DRT de dublador também. Agora, se você me perguntar, Amélia, como é que você começou a dublar? Eu não faço a menor ideia, gente. Até hoje eu não lembro como é que eu fui parar nisso. Eu nunca procurei dublagem. Foi um negócio que alguém falou, Amélia, você podia fazer uma voz aqui pra mim? Eu fui lá no estúdio, a partir daí eu comecei a dublar e nunca fiz curso de dublagem. Aprendi. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, né? Vai. No meu caso foi isso.
Mas tem cursos para dublagem, porque é importante você ter... Porque para entrar, é uma panelinha, né? A gente sabe que a gente vive de panelas, mas são panelas que tampam, então as pessoas... E alguém entra nela. Não adianta falar que panela ninguém entra, porque as pessoas podem estarem lá onde tiver que entrar. Eu diria que Amélia, é um caldeirão, não é nem uma panela, é um caldeirão, né? Caldeirão, todo mundo tem oportunidade, mas se você tem condição de fazer um curso de dublagem, ter um DRT de dublador, você facilita a sua entrada na hora de mandar um portfólio, né? Na hora de fazer uma gravação de registro, porque o grande lance é esse, é você começar a fuçar e começar a meter a cara nos estúdios de dublagem, entendeu? Tipo o Kumode, que é um dos meus diretores de dublagem, ele falava isso. Ele falou assim, no começo, quando eu comecei a dublar, eu ficava todo dia no estúdio de dublagem. Oi, vamos fazer um registro? Eu tenho aqui o DRT de dublador, faz um registro da minha voz. E aí, apareceu alguma coisa? Ele ficava indo lá. Então, as pessoas não esqueciam da cara dele, começaram a chamar. Hoje em dia, ele é diretor de dublagem já há 17 anos. Então, é uma coisa que você... Se você quer fazer, você tem que correr atrás e conhecer os estúdios, conhecer as pessoas, meter a cara lá, entregar seu material. Isso. Tem que se fazer lembrar. Até conseguir entrar numa panela. Sim. Mas tá destampada. Quem é visto não é lembrado, né? Uma lembrança. Da panela eu já tô acostumado pela parte de música. Na parte de música rola bastante dessas coisas, assim. E até dá pra, às vezes, em alguns casos, até dá pra entender por uma questão, às vezes, de confiança no trabalho, né? Você não vai chamar para um trabalho onde você tem uma responsabilidade grande e grana envolvida de terceiros, você não vai, às vezes, chamar alguém que você não sabe que não vai dar conta do recado, ou se é uma incógnita, de chegar lá na hora e tem uma vai hora dar problema. A pessoa leva 3 horas para fazer o trabalho, porque não sabe o que fazer, né? Mas tem uma coisa que a Adriana Lessa fala muito, e o Danilo gosta de falar também, é que eu acho que para tudo isso, para qualquer coisa que você foque para fazer artisticamente, não existe sorte. Sorte é estar preparado na hora certa. Então, não fiquem na praia esperando a marola passar, porque caranguejo que dorme a onda leva. Tem que estudar. Tem que estar preparado, não tem essa. Imagina se alguém, de repente, lembra da cara da Anice e fala, nossa, eu preciso daquela cara. Anice, você canta isso. Já era, já tem outra pessoa para fazer. Não existe. Então, não existe sorte. Sorte é você estar preparado na hora certa para fazer o que quer que aconteça com você. Inclusive, cara de pau é um pouco importante também, desde que você garanta que você vai conseguir fazer o trabalho. Porque, por exemplo... No meu caso, o Marcos Tumura, que é um grande amigo meu, que é um grande nome do teatro musical, vocês devem conhecer, já falecido, infelizmente. Ele era um grande amigo da Cláudia Raia, e eu conheço a Cláudia desde 2001. Um belo dia, por conta do Tumura, ela me ligou. Amélia, tô fazendo Pernas pro Ar, você já fez direção assistente de teatro? Nunca tinha feito na vida. Eu falei, já, claro. Nunca tinha feito, mas como eu tinha lá em Brasília um know-how muito grande, desde produção até execução, eu falei, velho, impossível que eu não consiga fazer isso, tá louca? Consigo, falei que fazia. Ela falou assim, eu preciso de alguém para ajudar o Cacá Carvalho, que é do teatro, é do Grotowski, né? E para fazer a transição dessa linguagem de teatro para o teatro musical, senão ele ia botar a Cláudia Raia com a cabeça para baixo, cantando um negócio, entendeu? Então, eu fiz essa parte de assistência para o Cacá, de transição de uma linguagem para outra. Meti a cara de pau, falei que fazia. E de lá, só me dei bem, graças a Deus. Fiz a direção assistente de lá já fui para o Hairspray e Tim Mayer, lá. Mas por que eu tive a cara de pau e a tranquilidade, né? Na verdade, a palavra é tranquilidade, de falar, Amélia, já fez? Já! Porque eu realmente tinha um know-how, não tinha um curso escrito lá, Amélia fez assistência de direção, mas só eu sei o quanto eu ralei em Brasília para fazer as coisas que a gente fez, entendeu? Não, jamais abriria a boca para falar, por exemplo, Amélia, você pode ajudar a gente aqui com o sapateado do Cantando na Chuva? Não sou sapateadora, não vou abrir minha boca para falar isso. Mas do que eu sei que eu tenho know-how para fazer, eu vou. Garante. Então, mas é muito importante vocês estarem preparados para o que vocês estão a fim de fazer, né? Porque ficar na praia ali, ó, esperando na beirola, a onda leva. Ter entrado. Oi? Ele ter feito Pernas pro Ar,
cagado não ter feito Hairspray, não ter feito Tim Maia. Exatamente. Se Podia ter garantir, sido uma entrada frustrada. Imagina se eu chego lá e cago o trabalho do Cacá Carvalho. Vocês lembram do Cacá Carvalho? Lembram dele? É o Jamanta? Jamanta não morreu? Lembra dele? Ele é uma puta de um diretor, né? Sim. 3 meses de trabalho com aquele cara, para mim, foi uma universidade. Ele é um demônio. Mas você imagina, eu vou lá e cago o trabalho do Fela? Hairspray, Tim Maia, não ia ter nada. Tipo, só precisa de uma, porque aqui ainda tem essa, né? Se você entra num trabalho e você não se dá 100%, os produtores conversam. Você passa na audição, eles falam, tô na final. Aí o produtor vai e liga pro fulano que você trabalhou ali no espetáculo atrás. Como é que é a Amélia? Ah, gente, ó, terrível trabalhar com a Amélia, porque a Amélia não respeita camareira, a Amélia não respeita contra-regra, a Amélia chega atrasada, a Amélia falta. Eles nem se dão o trabalho de me ligar para falar que o que eu tinha passado era mentira. Já chama outra pessoa e nem me avisa. Entendeu? Então, você estar preparado e respeitar o ambiente que você trabalha é muito importante. Não só por questão humana, que a gente tem que respeitar todo mundo mesmo, mas a gente precisa estar ciente de que o trabalho de ninguém acontece sozinho nesse âmbito, né? A gente precisa do outro. Eu falo muito, gente, perguntem, porque senão eu vou emendando um assunto no outro. Eu achei também um assunto, continuando nas perguntas antes de passar, eu achei legal que você comentou que você está escrevendo, no caso, musical, né? Que você falou que você está fazendo. Como é que é o processo, geralmente, que vocês fazem? Porque, assim, eu tenho um contato, no caso, com a parte de ópera. Então, eu estava já trabalhando num projeto para escrever e tal, e aí, assim, a gente escreve primeiro o libreto, ou pega o libreto pronto já, e aí depois vai musicando ele. Como é que é no caso do musical? Vocês, tipo assim, pegam já pronto e colocam as músicas, ou às vezes adapta do teatro, escreve do zero? Como é que é? Não, depende da sua proposta, né? No nosso caso aqui, a gente está querendo fazer original, música original. Então, aqui em casa não temos problema com isso, porque o Danilo, ele come maná no almoço, no café, no jantar. Esse menino, se falou alguma coisa para ele tá criando, assim, parece que dá pop-up. Então, ele tem ideia o tempo inteiro. Eu fico aqui só ajudando a fomentar, e ele escreve as músicas, a gente senta para compor as melodias juntos. O processo de composição e de escrita dessas coisas é sempre o primeiro argumento. Qual é o argumento? Você acha um argumento bacana? Puta, esse argumento é legal, pode dar uma história boa. Partindo desse argumento, você pensa em quais personagens pode existir, quais personagens têm relação um com o outro. Depois que você define toda a sinopse de elenco, aí você define qual é o cronograma que a história vai acontecer, se vai acontecer no presente, se vai ser passado em presente, se vai juntar uma coisa com outra, entendeu? Então, aí a gente não tem essa, no meu caso do Danilo, quando a gente pensa em escrever alguma coisa juntos, a gente vai escrevendo o texto, aqui cabe uma música, então vamos fazer a música. Aí a gente vai, faz a música, põe a melodia nela e ele já começa a produzir, ele toca tudo mesmo, a gente tem um estúdio em casa, ele já começa a produzir tudo, aí segue, vai escrevendo, aqui cabe uma música, aqui cabe música de coro, aqui cabe música disso, mas a gente tem um amigo, por exemplo, com o qual a gente também estava trabalhando no projeto do Déjà Vu. Eu tive uma ideia, a gente começou a escrever um projeto, só que ele escreveu o texto primeiro, aí a gente está definindo onde a gente vai incluir as músicas agora. Então, depende do processo de quem está com a mão na caneta. Né? O Déjà Vu, que é um projeto que a gente tem juntos, eu, Danilo e mais um amigo, a caneta está na mão de outro amigo. O processo dele já é diferente. Ele faz a sinopse, a gente deu o argumento, ele faz a sinopse, escreve o texto e a gente define onde vão as músicas. A gente já tem quatro processos, né? A gente está em 4 processos. Déjà Vu, o Danilo tem a Fantástica Fábrica, o Dilúvio, que é baseado em músicas do Danny Black. Vocês conhecem Danny Black? Filho da Teta Espíndola. Esse cara é sensacional. Se vocês não conhecem, busquem. O cara é sensacional. E a gente ama esse álbum dele, que é o Dilúvio, e ele está escrevendo um musical baseado, usando as músicas como o meio da história. Porque tem muita música, dá para buscar muita coisa e colocar dentro da história. Tem a Fantástica Fábrica, que é um infantil, que o Danilo já tem pronto, só não está feito ainda, mas já tem até uma animação de 3 minutos de uma das músicas muito legal. Tem... Déjà Vu.
Tem um que ele está fazendo com o diretor de cinema do último filme que ele fez, que aí eu não posso, sigilo, assinei um contrato, não posso falar nome, não posso falar nada, mas é com o diretor Paulo Fontinelli, do Rio de Janeiro, que ele está fazendo uma parceria de um musical. Gente, aqui é assim, sentou na mesa da cozinha para tomar café, você já está pensando em fazer alguma coisa. A gente não para aqui, a criação, a cabeça está sempre criando muito, né? Eu, por exemplo, fiquei sem trabalho agora na quarentena, minha função foi criar. Criar. Criei pra caralho. Sentou para conversar, arrumou o argumento, começa a escrever. Do nada, assim, qualquer coisa vira gatilho, é muito louco. E aí a própria vida vai encaminhando o que vai rolar e o que não vai rolar, né? A gente faz, joga pro universo, o universo. E a gente tem essa sorte aqui, né? De sermos duas pessoas que realmente vivem de arte, vivem muito do teatro. Respiram, né? Respiram, né? Então, tipo, qualquer coisa vira gatilho, assim. De repente, eu até tô parado, assim, de repente começo a ficar assim, ó. Ela fala, o que você tá ouvindo ali? Eu falo, puta, tô fazendo uma música na minha cabeça aqui, cara! É assim. É muito bom. É uma sorte. Que maravilha. E aí, assim, quando ele tá pronto, no caso, o projeto, aí vocês querem, no caso, fazer a montagem dele. Como é que vocês fazem? Tipo, joga na internet, ou procura alguém, conversa com algum maestro conhecido, algum produtor? Não, aí como a gente está nisso há muito tempo, a gente sempre tem um produtor para colocar esse projeto em lei. Aí esse projeto vai para a lei, já com salário, blá, 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 blá. Depois que é aprovado, aí a gente tem normalmente esse produtor e mais um captador que comece atrás da grana, porque essa realmente, a minha função de produtor eu já larguei faz um tempo, porque eu não tenho mais paciência para isso. É questão de paciência mesmo, eu já parei de produzir faz um tempo. Então, a gente faz a parte artística e já tem as pessoas com as quais a gente confia e trabalha há muito tempo para colocar essa parte de captação, de correr atrás do dinheiro, que não dá para fazer nada sem dinheiro. E essa parte é a parte mais complexa, porque além do artístico, é uma parte realmente burocrática. Você escrever na lei, depois você... legal, escreveu na lei, você vai para tentar colocar na lei. Aí você colocou na lei. Aí depois você tem que tentar captar, que é um trabalho de formiguinha com as empresas e é isso, quem sabe faz, quem não sabe... Porque também tem a ver com o perfil do que você quer fazer, né? Nesse caso, como a gente quer fazer musical, uma coisa que vai demandar um tempo de trabalho, a gente quer ficar bastante tempo em cartaz e tal, demanda essa estrutura toda. Mas, por exemplo, em 2006, 2007, que foi meu último trabalho como produtor, era eu e o Tumuros doidos, a gente tinha uma ideia, vamos produzir? Vamos. Em 2 semanas a gente produzia e fazia aquilo virar uma festa, a gente fazia um show dentro de uma boate de um amigo nosso, aí no final a gente dividia porcentagem, a gente pagava tudo com dinheiro do bolso e depois ia cobrindo os buracos. Aí o Tumuro falou, quero fazer um show meu, solo, porque eu quis, vou chamar o Miguel Briamonte para tocar piano, vou chamar o Renato Teixeira, que era violoncelista da Fafá. Amélia, vamos produzir. A gente produziu 1 semana e meia, aí eu tinha um amigo que era iluminador, faz a luz para mim, eu tinha outro amigo que era técnico, faz o técnico. No final a gente divide tudo com todo mundo, mas é só para ser feliz, não é para ganhar dinheiro. Esse caminho da guerrilha existe. A guerrilha existe, sem precisar colocar nada em lei, conseguir o apoio de um amigo rico ali, um amigo que tem uma loja ali vai dar o figurino, o outro, não, minha mãe é costureira, compra o pano que ela faz para você, e assim a gente vai. Existe a guerrilha e existe a demanda mais organizada. A guerrilha acontece. Já fiz muita guerrilha. O bom da guerrilha é que você conhece muito os caminhos que você não conheceria normalmente. Quando a gente é contratado, é lindo. Eu vou lá, tipo, vou lá, faço o que tem que fazer, recebo e caio fora. E não sei como é que é o processo. Quando você faz na guerrilha, você conhece, aí você começa a conhecer figurino, começa a conhecer de luz, começa a conhecer de som, começa a conhecer tudo, né? Aí você dorme no teatro, montando luz e a porra toda. Essas coisas de guerrilha são importantes também para o nosso crescimento. Sim, profissional. Né? E é o que fez a Amélia se poder fazer o Pernas pro Ar, por exemplo. Se ela não tivesse experiência de ter feito essas guerrilhas, né, que é isso, né, que a arte, para a gente fazer arte, tem que ter 2 dos 3 fatores, ou um deles bem grande, né? Que é o que? É tesão, dinheiro ou projeção. Tem muito tesão, mas não tem dinheiro nem projeção. Tudo bem, tem muito tesão. Tem um pouco de dinheiro, tem um pouco de projeção. Então vamos. Você vai, tipo, medindo, né? Quando é pra gente vai
quando é pelo tesão, a gente vai que faz tudo, né? Por amor, o preço é outro. Que bonito isso, né? É mais ou menos o que o Broadway Voice faz, né? A gente faz muito por tesão, amor pela música. A gente não ganha nada em troca, mas só de estar ali junto com um grupo já é uma coisa, saber, aproveita até o último segundo, porque vai ser do que vocês vão mais lembrar na vida de vocês. O que é que eu mais falo aqui em casa? Que saudade que eu tenho do coro feminino. É verdade. É o que eu mais falo, gente. A época que eu fui mais feliz cantando era a época da guerrilha lá em Brasília. Dinheiro zero. Que a gente pagava para cantar, imagina. Eu tive uma viagem que a gente teve apoio da Vivo lá em Brasília. O resto a gente pagou do bolso. Todas as viagens de coral a gente pagava todo mêsinho lá, ó, para ter tudo. Foi a época mais feliz cantando em grupo que eu tenho. É legal, porque real. Você aprende muito, você aprende demais da conta quando você vai estar nesse começo de fazer coisa na guerrilha. Tem que aproveitar muito, porque depois você fica que é um artista chato. Tem que ter cuidado para não entrar nesse lugar também, né? Porque às vezes a gente passa por tanta coisa que a gente teve que trabalhar muito, investir muito, se dedicar muito, e depois quando a gente consegue entrar no teatro musical, a gente vira funcionário público, sabe? Passa a bater cartão. Aí é ruim, porque aí vira trampo, aí não é bom. Você viu os caras fazendo na guerrilha, mano, os caras se bobear, os caras comem merda. Aí quando é contratado, mas é só pão. É verdade, Aí esquece da guerrilha. Teve um cara que trabalhou com o Danilo no Isso Que é Amor, esse último musical que ele fez aí do Luan Santana, o cara falou assim, pô, cara, tô mó cansadão, 1h30 sentado, tocando guitarra. Eu ouvi o cara, você tá ouvindo o que você tá falando, bicho? Cala sua boca! Você tá 1h30 sentado tocando guitarra, tem um bando de doido pulando aqui, cantando que nem os malucos, gente ensaiou 8 horas, 1h30 de trampo, o cara reclamando, entendeu? Virou funcionário por aí. Virou funcionário público. Então, esse lugar é muito ruim, onde a gente perde o tesão pelo nosso ofício, que é a arte. Se você perde o tesão, velho, vai ser... Já era, tá perdido. Tá perdido, não tem mais o que fazer. Muda de profissão. Nossa, a gente fala peça, né? Já tá acabando outro tempo ali. Gente, Dá um espetáculo isso aí. Como sobreviver na guerrilha. Dá um espetáculo aí. Não cortando as perguntas do pessoal, só para a gente deixar registrado, vamos fazer uma fotinha oficial. Aproveita que o Danilo já está aí atrás também. Pois é. Então vamos lá, vamos na nossa fotinha oficial aqui do Guerrilha Voices. Aê, a foto! Foi, gente, obrigado. Pode continuar. Deixa eu ver aqui, né? Só uma pergunta, Amélia. A gente também, como você falou que fez Hairspray, a gente fez uma homenagem pro You Can't Stop the Beat também. Danilo fez Hairspray. Sabia? Ele era o Gilbert. Legal. É assim, a música é toda, que nem você falou, 330, muito pauleira. Tem os blocos para fora, Keco. Essa pergunta, o que fazer depois de cantar uma música dessa tão energética, assim, na verdade, você não tem que pensar no que fazer depois, você tem que pensar na preparação disso. No caso de você fazer uma música com uma demanda física como You Can Stop the Beat, você tem que estudar cantando, você tem que estudar pensando em manter intercostais abertos, você tem que pensar numa respiração mais longa e menos peitoral, que na hora que acaba você não precisa de um galão de oxigênio. Você vai estar lá praticamente vivo. Não estou falando totalmente vivo, mas praticamente. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. coisinha, e o que é mais difícil do musical de fazer isso? Tinha a música do Seaweed, que era, como é que chamava mesmo? Run Tell That. Puta que... Mano, ali era... A gente saía, tipo... Olha... É inevitável o cansaço, porque você está num momento de emissão de som com uma coluna de ar muito grande, com uma demanda corporal muito grande. Então, você precisa aprender a controlar a sua coluna de ar e fazer o controle da respiração intercostal, porque a partir do momento que você esquece de abrir a costela para fazer esse exercício e a respiração fica alta no peito, aí a sua chance de desmaio, meu amor, é de 90%. Você fica se afogando em ar, né? Então, eu gosto de dar uma dica. Testem isso aí agora, por exemplo. Eu gosto de dar uma dica para todos os meus elencos quando eles estão pulando como uns loucos. Pense o seguinte, pensa no ar como se ele fosse um tubo, né?
entrando. Imagina esse ar entrando como se você fossem peixes, como se você estivesse em guerra. Então, o ar vai entrar e vai entrar de forma lateral. Faz isso para mim, ó. E pensa no ar entrando lateralmente, não num tubo central. Faz mais uma vez e presta atenção no que acontece com a sua costela quando você respira assim. Ela abriu sem você ter que pensar nela abrindo. Então, é uma coisa a menos para você pensar. Se você só lembrar de respirar puxando o ar lateralmente, a sua costela vai abrir. Então, é uma coisa a menos. Porque eu sei que pensar na letra, na coreografia, na força que você tem que fazer e ainda pensar em abrir a costela é muita coisa. Então, tudo que a gente pode fazer para eliminar a quantidade de pensamento, a gente faz. Essa respiração entrando de forma lateral, ela já mantém minha costela aberta durante a coreografia, então minha respiração não vai ficar alta, não vai ficar peitoral. E em teatro musical, a gente não fala muito de respiração abdominal, porque você imagina as minas, tudo linda, de colã, corpete, no cabaré com a pança para cima, para frente. Ninguém quer, né? Aquela respiração 1, abdômen para frente, respiração 2, ave intercostal, salta 1, salta 2, que a gente faz isso no coro. Imagina no cabaré, todo mundo, ó, de corpete com a pança para fora, não vai dar. Então, em teatro musical, a gente trabalha mesmo a respiração intercostal. A gente vai contra o balé, inclusive. As bailarinas são as que têm mais problema, que trabalham a vida inteira para fechar, né? A costela, e chega o teatro musical e te obriga a abrir. Hoje em dia, em jazz, para teatro musical, por exemplo, eles nem falam mais em fechar a costela, por conta dessa demanda de teatro musical hoje em dia. Então, se isso puder ajudar vocês, usem para precisarem só de meio galão de oxigênio. Não, gente, ótimas dicas. Temos 3 minutos ainda. Lívia não tinha pergunta? Já fez, Lívia? Tem uma aqui. Lívia? Oi. Fala, deixa a Di falar. Fala, Di. Oi, Amélia, a gente já teve uma interlocução, mas eu não me apresentei, eu sou a Di, sou contralto. Imagina, se você não me fala, eu nem ia perceber. A minha garganta estranha denuncia. Sou amiga da Naíma, que fez Chaplin com você, sou compositora junto com ela numa música do CD dela, junto com a Fê Lorenzoni e tudo mais. Legal. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, a gente está vivendo esse inferno mundial e todo o know-how que se teve até agora, que você falou lindamente da sua carreira, de como você chegou até aqui, de toda a experiência que você teve, seja produzindo, seja criando, seja dirigindo, enfim. O que você acha que vai... Qual a herança maldita você acha que vamos levar disso tudo depois, que vai mudar a forma como o teatro, de uma forma geral, vinha lidando com isso até agora? Então, não sei se eu soube explicar. Existia todo um conhecimento de como funciona a máquina teatro até agora, né? Eu acho que, primeiro, você acredita que a pandemia vai fazer com que as coisas mudem e o que você acha que vai mudar? E segundo, como que isso afeta a cabeça dos criadores, daqueles que criam e dirigem para um novo mundo pós-pandêmico? Caraca, foi profundo agora. Foi Lumena, isso foi... Foi fenotipicamente na jornada do... Então, a tecla SAP, obrigado. O que eu penso disso tudo? Eu acho que a gente tem visto tentativas, né, das pessoas fazendo espetáculos online, né? O Danilo mesmo fez uma comédia online aqui, mas eu não acho que esse será o futuro do teatro, não. Primeiro, porque a demanda que se exige para fazer teatro, seja ele musical ou não envolve só quem está no palco, envolve toda uma infraestrutura. Então, quando a gente faz um espetáculo online, o tiro, ele é quase um tiro no pé, porque eu não tenho a experiência do jeito que ela é. Primeiro, porque a gente tem falha de sinal, aí a gente vai ter uma falha no som, aí alguém vai ouvir craquelado, aí... Entende? Essa questão, como fala de... gente, como é que é o nome disso? Internética, como é que é o nome? Tecnológica?